Olá, gente! Esse é mais um vídeo aqui pro canal da Cris Morim. Aqui a gente compartilha um pouco mais de lifestyle, visão de mundo, bastidores de arquitetura, moda. Se você curte esse tipo de conteúdo, já nos acompanhe, se inscreve aqui no canal. E a gente vai trazer um assunto muito legal, que é a respeito dos bastidores de arquitetura. Bom, antes de começar, eu tenho que falar um pouquinho pra vocês, né? Que eu tenho a formação em arquitetura, tenho um escritório aqui no Mato Grosso, e das várias experiências que eu tive, tanto com clientes quanto com fornecedores, eu vou contar pra vocês as que mais peculiares, que me ensinaram muito, e eu tenho certeza que se você tá passando por uma fase de obra, uma reforma, uma construção do zero, vai te ajudar demais. Para quem acompanha um pouco esse universo de arquitetura, de estética, sabe que é uma profissão muito técnica e que a gente se envolve com vários tipos de fornecedores. Então a gente faz a realização das pontes com o eletricista, o mestre de obras, a pessoa que vai instalar os móveis planejados, a questão de compra de móveis, toda essa orientação do que vai ser aplicado no externo e no interno é a gente que realiza. Então a gente fica nessa conexão a partir do momento que o cliente contrata a gente. Então eu falo que a arquitetura ela vai muito além de estética, é uma profissão extremamente técnica e que ela trabalha diretamente na percepção de valor. Como a gente tem atuação na arquitetura de negócios, é exatamente nisso que a gente trabalha. Onde a gente trabalha com construções que elevam valor, aumenta a percepção, faz com que o cliente se torne muito maior do que ele já é, ou seja, passa por uma transição na empresa, ele quer aumentar, quer expandir, a arquitetura entra nisso. Também a arquitetura ela é uma forma de você estar conseguindo setorizar a sua empresa, o seu negócio. A arquitetura também é usada para conseguir estar aumentando também o valor percebido do seu empreendimento. Então, nós vemos com frequência, né? Eu vou muito em eventos de empreendimentos novos aqui da região e a gente vê o quanto que a arquitetura valoriza o imóvel quando bem pensada e que não é somente estética, é você pensar naquele retorno, né? Então, foi isso que fez eu escolher também, né? Eu acho que a arquitetura vai além de estética, é você pensar num espaço melhor, ser mais funcional e ele também entregar muito mais, ser até mais rentável para essa pessoa que busca, de repente, uma incorporação, um aluguel de um espaço, ou até mesmo construir a sua própria marca, né? Que é o que a gente mais vê hoje. Então, a arquitetura ela ajuda muito nesse quesito. Como uma boa arquiteta no início da carreira, eu também comecei com casas, porque na verdade, no início, quando eu era criança e falava que queria me tornar arquiteta, era a primeira profissão e o primeiro tipo de estilo de obra que eu queria trabalhar, que eram residências. Com o decorrer do tempo, comecei a atuar com arquitetura de negócios, que é voltado mais para a percepção de valor, a construção de marca, a setorização dos espaços. Então, o residencial foi ficando de lado. Mas durante essa experiência ali com o arquitetônico de casas, de residências, eu aprendi muito a respeito de como entregar algo que realmente fosse funcional. E eu acredito fielmente de que o cliente, ele é o dono da obra. Gente, mas assim, brincadeira à parte. A partir do momento que você ouve mais o cliente, você consegue entender o que realmente ele deseja com aquele projeto, como ele enxerga dentro do espaço, o que ele quer alcançar para aquilo. Então, nas primeiras frases que ele vai falar, ele vai falar assim, olha, eu quero mais espaço. Eu quero um ambiente só para mim. Eu quero mais privacidade. Eu quero um ambiente mais confortável. Tudo isso contribui para que a gente consiga tomar as decisões. Então, fora essas experiências que a gente tem com o cliente, a gente também tem as experiências de obra. As experiências de obra, elas são surreais, porque ali você é desafiado o tempo todo. Mas não no sentido ruim, né? Desafiado, mas... Nossa, gente, como é que é Mato Grosso aqui tá tão quente? Além do projeto arquitetônico, a gente tem um projeto de interiores. Todos eles passam pelos fornecedores. E a todo momento, durante a construção, nós temos que fazer essa orientação. A parte gostosa é a parte da criação, que eu amo, que é o 3D, é o vídeo, a percepção de como vai ficar. Mas até isso tornar forma, até isso realmente ficar visível, é um tempo, tá, gente? Leva um tempo. Então, muitas vezes eu vejo pessoas que são ansiosas, que as coisas pra ontem. Eu falei, gente, a arquitetura bem feita, ela leva tempo. Uma das experiências que eu tive foi num projeto comercial, que tinha uma data de inauguração. E pra mim foi um desafio, porque eu trabalhava com vários fornecedores, então nós tínhamos o marceneiro, o eletricista, o rapaz que instala o espelho, o tapeceiro que instala a cortina, e tinha uma data para ser entregue. O que acontece? Perto da data, o rapaz que veio instalar o espelho, ele seguiu o projeto. Até aí ok, mas o que acontece? Durante essa instalação, eu me dei conta que
Na verdade, o pessoal que instalou os móveis não seguiu o projeto, eles alteraram o projeto em si. E aí, quando foi instalar o espelho ficou do tamanho incorreto. E não dava mais tempo de fazer um outro recorte, instalar o espelho. Nós tivemos que inaugurar esse espaço comercial, esse hangar, sem o espelho. Então, a primeira experiência que eu tive é de você trabalhar com fornecedores, sabe? Eu falo assim, no geral, para leigos também, da arquitetura, não somente profissionais. Priorize pessoas que realmente entregam e pessoas que têm um pós-venda ótimo. Eu falo que contratar, você pegar alguém com experiência e tal, para instalar, é mais tranquilo. Mas o pós conta muito. O pós conta muito. A pessoa se importar, se preocupar que aquele imóvel de repente vai descompensar ali, vai ter algum problema na sua obra, ele vai lá resolver. Então é isso que faz diferença. E normalmente eu sempre indico essas pessoas que, como posso dizer, realmente entregam e cuidam do pós-venda, cuida da reputação ali. Então, para mim, isso aí foi uma das experiências. Nesse mesmo projeto, aconteceu como era uma área rural, de morcegos entrarem dentro do espaço e já tinham pintado as paredes. Aí o que acontece, gente? Sempre quando você tem alguém para estar na sua obra, alguém, vamos dizer, acompanhar a obra 100% como área rural, é muito importante. Por quê? Esses detalhes, quando você vai pintar, o timing que você vai estar pintando essa parede também importa. Então, às vezes, o que acontece? Você espera algo, aí não dá certo, você tem que pintar de novo, é um outro custo, outro retrabalho. Então, esses alinhamentos são muito importantes mesmo. Uma coisa muito simples, mas muita gente deixa passar batido, em relação ao teste de cores. Cris, o que é o teste de cores? É você pegar a tinta e testar na parede. A gente sabe que nos grandes empreendimentos isso sempre acontece. Mas quando você está fazendo uma reforma pequena, está fazendo algo que é menor, a gente confia demais no potencial, né? Vamos combinar. Normalmente quando acontece de orientar sobre pintura, sobre o que vai colocar naquela parede, sobre iluminação, temperatura de cor da iluminação, Cris, o que é isso, né? Tudo muito técnico. Mas quando está lá, tipo, souvenir, tal cor, tal cor, tal cor. Esse cliente, ele meio que vamos dizer, se autopromoveu o arquiteto e escolheu a cor que ele queria. Quando ele foi pintar o espaço dele, ele falou, ai, Cris, ficou muito, muito marrom. Quando eu fui olhar a lata da tinta, ele não tinha comprado aquilo que foi indicado no projeto. E a iluminação era uma iluminação mais quente, aquela mais amarelada, mais amber, ficou com outro efeito. E aí eu simplesmente falei assim, olha, você comprou a tinta que não era a indicada e infelizmente teria que pintar de novo. Então, essas experiências que a gente passa é muito a respeito de a gente enxergar como também passar isso para o cliente. Por quê? O que eu passei muito no começo, né, da carreira da arquitetura, quando eu comecei. A gente tem um mau hábito, né, vamos falar no geral, de achar que a gente sabe de tudo. Então, a profissão em si me ensinou a entender que cada um tem seu espaço. Porque eu também faz tudo, né? Eu sei de tal coisa, tal coisa. Chega um ponto que você entende que tem pessoas que são realmente especialistas naquilo. Tem pessoas que vão fazer isso 1000 vezes melhor que você. E que você não vai dar conta de tudo. Então, você acaba se educando. Tanto com as experiências em obra, quando você também tem um cliente que, às vezes, você se vê por espelhamento. Nesse momento eu entendi, eu falei assim, gente, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua qualidade, a sua especialidade, e é isso. O meu negócio é arquitetura, se tiver alguém que faz isso melhor, vive disso, é completamente diferente. E isso também reflete em relação aos fornecedores. Por exemplo, o profissional em si, os profissionais, tem que saber. Eu compreendo da questão do ponto de você saber pelo menos a base. Ou seja, não ser totalmente leigo. Se você trabalha naquilo, você tem que entender. Vamos dizer, o ABC, né, do que faz funcionar essa profissão sua. E no caso da profissão da arquitetura, é você entender um pouco de iluminação, você entender um pouco de circuito, entender de tendências, entender do que é global, entender também em relação a móveis, textura de móveis, é muita coisa, gente. Mas
você também entender que tem gente que vive disso. Então, quando alguém busca você, você fala, olha, aquilo, fulano é especialista. Muitas vezes eu fiz isso durante a trajetória, porque às vezes o que acontece? Eu falo que ser criativo não é você saber fazer tudo. Às vezes você vai chegar com a ideia e falar assim, olha, eu quero desse jeito. E você contrata alguém que é especialista naquilo, que vai te auxiliar. Porque você tem que entender também que a gente não consegue saber de tudo e você também consegue educar a pessoa, que você tem seu negócio, o cliente, de que você busca o melhor. Muitas vezes não foi nem poucas, uma coisa simples, que nem mestre de obras, né? Que é a pessoa que fica na obra todos os dias, 20 anos de obra, você sabe aquela história, né? Eu sei das obras, eu sei como é que faz. Muitas das vezes eu pegar o projeto, a minha ideia criativa, que eu falo que eu sempre tinha algo pra falar, eu falei, eu quero fazer tal coisa, eu quero desse jeito, assim, assado. E eu chegava em quem tinha experiência da prática. Olha, isso dá certo? Dá pra instalar? Como é que a gente faz? Como é que a gente vai fazer isso ficar desse jeito? Eu quero esse efeito. Sempre muito perfeccionista. Eu quero esse efeito aqui porque foi o que o cliente aprovou. E aí, eu acho que essa troca, ela é bacana. De a gente entender que a gente não sabe de tudo e que a gente tem que estar rodeado de pessoas que sabem. E essa humildade, eu falo assim, de entender onde cada um vai, é muito interessante. E, claro, não digo que a gente não tem que desenvolver novas habilidades. A gente deve desenvolver novas habilidades, porque a gente só tem a ganhar. A gente aumenta o nosso capital intelectual, a gente consegue entregar melhor. Então, eu sou uma pessoa extremamente curiosa, eu gosto sempre de aprender. Mas com relação à arquitetura, os bastidores de arquitetura, eu falo que é uma profissão que ela exige muito de você, do seu criativo, mas tem métodos que você consegue ser mais criativo, inclusive até deixei um vídeo aqui falando sobre como ser mais criativo, como você conseguir explorar mais esse lado seu criativo. E é muito interessante, porque às vezes a gente acha que não tem o dom para o negócio, mas com a prática a gente vai se tornando bom. Eu sempre digo que a vida não é dos mais inteligentes, mas sim das pessoas que têm o dom, têm o tato, mas que são constantes, continuam fazendo, até se tornar bom. E você também que está assistindo aqui como se diz aqui no YouTube, me conta aqui o que você achou dessas experiências. Eu, graças a Deus, tive poucas, como posso dizer, BOs em obra, sempre foi muito tranquilo em relação, vamos dizer, resolver isso, conversar com os fornecedores, com o cliente, fazer essa ponte. Me conta aqui embaixo que experiência que você teve. Logo mais eu vou ter um vlog para vocês a respeito de um dia de montagem, que é a parte mais gostosa, que é você montar o espaço, você mostrar como vai ficar isso, a decor, os moldes, todos os detalhes. E eu sei que vocês vão gostar muito. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal da Cris Morim. Toda semana a gente faz um vídeo para vocês, falando um pouco sobre essa visão de mundo, né? Não somente arquitetura, até porque eu estou atuando em vários negócios. A gente tem uma escritório de arquitetura, tenho a loja da marca Tina Light Design de iluminação. Então, nas redes sociais eu compartilho um pouco mais desses bastidores também. Tina Morim no Instagram, Tina Morim no TikTok. Acompanhem lá. Vou deixar aqui embaixo também um link do vídeo, como ser mais criativo. Eu acredito que vai te ajudar muito. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.